Bom dia pessoal, aqui é o Lucas Silva, mais uma vez do canal Reflexões Marciais, e hoje eu vou passar alguns exercícios para fortalecimento dos socos, ok? Então primeiro eu vou mostrar alguns exercícios que são basicamente as flexões mais básicas mesmo, e depois eu vou fazer uma pequena explicação sobre o porquê essas flexões ajudam no fortalecimento do soco, ok? Então vamos lá. O primeiro tipo de flexão que eu vou passar é a flexão mais comum, que é a flexão normal, ok? Nessa flexão, a gente coloca, para a gente entender melhor, eu vou mostrar antes de deitar, ok? Então, primeiramente, você pode fazer uma medida, né, das duas mãos, a distância uma da outra, mais ou menos na largura do ombro, ok? Vai colocar no chão e ok? Para quem está começando, é interessante começar fazendo apenas 10, dependendo da pessoa. Se for uma pessoa que nunca fez exercício físico, ou seja, totalmente sedentária, pode começar até com 5. O importante é que não desista, e à medida que o tempo vai passando, você vai percebendo que aquelas flexões ali, aquelas repetições, aquele número de repetições está ficando monótono, né? Ou seja, você não está mais sentindo aquele desconforto inicial que você sentia no início. Você vai aumentando aos poucos. O seu próprio corpo vai te falando, ó, tá leve, certo? Aí dependendo, você fica bem treinado com o tempo. Uma hora você pega e fala, vou aumentar 10 a mais, em vez de ir aumentando de 5 em 5, vai aumentando. Se você vê que tá tudo bem, continua. Se não, se perceber que está machucando demais o músculo, a dor está excessiva, diminui um pouquinho e vai gradativamente aumentando, ok? Então vamos lá. Vou mostrar de outro ângulo. Mais uma vez, mais ou menos a largura do ombro. E pode ser desse jeito mesmo, ok? O mais indicado é que seja assim mesmo, que são os 90 graus. Vai ficar mais ou menos na altura do peito, ok? Então esse é o primeiro tipo, que é a mais comum, é que todo mundo faz, né? Agora vamos passar para flexão fechada. Essa é muito boa porque ela também trabalha muito o tríceps, ok? Que é essa parte de trás aqui do braço, ó. Pode não parecer, mas também faz diferença, né? Afinal, o braço é feito de músculos, não é à toa. Cada músculo tem a sua própria função, e no movimento final, todos ali vão ter a sua importância. Inclusive, se você lesionar, seja o bíceps, ou o tríceps, ou o braquial, você não vai nem conseguir dar soco, certo? Por exemplo, quando a gente tem cãibra, acabou, naquele momento ali, você não consegue fazer nada, até que o músculo pare de doer, que ele, né, que a cãibra, o que acontece? A cãibra, o músculo enrijece e fica ali enrijecido, mesmo se você não tiver fazendo nenhum exercício de contração, ok? Ou seja, ele está contraído sozinho. Mas eu não vou entrar nesses detalhes agora, porque não é o objetivo desse vídeo agora, ok? Mais pra frente eu vou fazer alguns vídeos mais detalhados a respeito da fisiologia, né, dos movimentos, que no caso dizem respeito à prática de lutas e artes marciais. Mas o objetivo do vídeo não é esse, né? Vamos lá para a segunda flexão, que é a fechada, né? A fechada, a gente pode fazer o mesmo, pode utilizar do mesmo princípio, porém você vai fazer um triângulo com as suas mãos, ó, ok? Também da altura, mais ou menos da altura do peito, né? Com a diferença que nesse caso
a sua mão vai estar fechada. É por isso que a gente chama de flexão fechada, popularmente falando, perdão. Então, altura do peito mais ou menos, fechou a mão de forma que forme um triângulo e ok. Agora eu vou fazer mais uma vez, só que em outro ângulo, para que a gente perceba melhor toda a mecânica do movimento. Ok, então vamos lá. Esse é o segundo tipo de flexão, né? Que, como eu falei, fortalece bem o tríceps. E o terceiro tipo, esse é um dos mais importantes, é a flexão de punho. Ok, então vamos lá. O mesmo princípio, a gente pode usar o mesmo princípio da flexão normal: largura de ombro, altura de peito, porém vamos fechar as mãos, ok, e fazer a flexão. Agora em outro ângulo. Ok? Particularmente, como eu treino já faz muito tempo, eu faço 8 tipos de flexões. Mas para os objetivos do vídeo de hoje, só essas 3 por enquanto tá bom, certo? Agora eu vou explicar por que é importante fazer as flexões para aumento de força do soco, né? Primeiramente, vamos falar primeiro da flexão normal, que na realidade esse princípio ele também vale para praticamente todos os outros tipos de flexões, né? Quando eu estou fazendo uma flexão, o que eu estou fazendo? Eu estou empurrando o chão e ao mesmo tempo estou empurrando também o meu corpo para cima, ok? Ó, empurrei o meu corpo em relação ao chão e empurrei o corpo para cima, ok? Fazendo o trajeto de volta. Ah, mas o que isso tem a ver? O que acontece? Nós sabemos, como praticante de artes marciais, todos aqueles que são praticantes de artes marciais sabem que um dos principais princípios para se ter um bom soco, né, um soco potente, eficiente, é o que? Você ter força o suficiente para deslocar, né, ou até mesmo derrubar, se derrubar é melhor ainda, o agressor. Então, nesse caso, qual que é o princípio do soco? Você vai empurrar também, né? Espera aí que eu vou só mudar um pouquinho aqui o ângulo. Quando eu vou dar um soco, o que eu vou fazer? Para mim poder explorar a maior força possível do soco, é importante que eu faça esse movimento de quadril, ok? E também o movimento de ombro, ok? Então o que acontece? Ó, o soco vai ficar isso. Aqui eu utilizei a força do meu corpo inteiro, começando no calcanhar, vai subindo pelo gastrocnêmio, que é o músculo da panturrilha, passa pelo posterior de coxa, o glúteo, vai subindo pelos músculos das costas até chegar no ombro e eu extrair a maior força possível do movimento. Ou seja, apesar, né, da forma com que eu estou empurrando, quando eu faço isso, eu também estou empurrando, né? Se eu fizer isso para socar um adversário, no caso um agressor, eu também estou empurrando o agressor para longe de mim, né? Que apesar da forma ser diferente de fazer da flexão, mas o princípio de empurrar é o mesmo, de todo jeito você está empurrando.
Então, quando você faz flexão no solo, quando você está fazendo a flexão no solo, você está sentindo o corpo do seu próprio, o peso do seu próprio corpo. Quando você vai dar o soco, sem ter o peso do soco, sem ter o peso do seu próprio corpo em todo o seu braço, você vai perceber que o seu braço vai ficar leve, ok? Então, por conta de estar leve, por não ter nenhum fator que esteja limitando o movimento, que no caso seria o peso, o soco vai fluir naturalmente com muito mais força, né? Esse é um dos motivos que a flexão é eficiente para aumento de força. O segundo motivo, vou falar um pouquinho mais sobre a flexão fechada, mas eu já falei praticamente tudo, né? Só que com um complemento que, além de eu estar fortalecendo o meu tríceps, né, que também é importante no movimento, eu também vou estar realizando, tá passando um avião aqui, gente, perdão. Eu também vou estar realizando, mais uma vez, além de eu estar fortalecendo o meu tríceps, eu vou estar realizando esse movimento, né, de empurrar o solo, empurrar o meu corpo em relação ao solo e vice-versa. Então essas duas coisas aliadas vão tanto me dar mais força, né, no tríceps, para que eu possa aprimorar meu movimento, quanto também, né, vai continuar me dando essa força que eu preciso para empurrar o agressor para longe de mim numa situação em que eu precise me utilizar de um soco, né? E o terceiro tipo de flexão que eu mostrei, que eu considero o principal, é a flexão de punho. Por quê? Além de estar utilizando também, estar treinando a força dos músculos em si e de estar trabalhando essa questão de empurrar, eu também vou estar fortalecendo os pulsos, né? Inclusive, alguns anos atrás eu tive uma lesão no pulso, né? Que eu dei um soco errado, de forma errada, num saco de pancada e fiz isso. Ficou lesionado um tempão. O que acontece? Eu comecei a fazer a flexão de punho e a lesão, ela melhorou muito mais rápido, né? Porque houve o fortalecimento, mas é lógico que eu não fiz isso de cara, né? Eu fui esperando a lesão dar uma melhoradinha, né? Com o tempo, tomei as devidas precauções. Quando eu vi que, né, já dava para voltar a fazer o exercício um pouco mais intenso, eu priorizei na flexão de pulso exatamente para fortalecer o pulso, ok? E o mais importante, né, que eu considero mais importante, porque nós estamos falando de defesa pessoal, eu vou também estar calejando esses nós aqui, ó, né, que é a raiz do osso dos dedos, né? A gente, na área da saúde, no caso a educação física também é um ramo da saúde, né? A gente divide os ossos em três partes, né? Parte distal, que é essa parte aqui, que é longe da raiz, medial, né? E daqui pra cá é a raiz. Então, esse nó aqui, a gente chama popularmente de nó, ele é onde termina a raiz do osso do dedo, né? E num soco, como eu preciso que meu soco seja forte o suficiente para afastar ou até mesmo derrubar o agressor, então é importante que eu fortaleça esses nós, essa raiz do osso dos dedos, né? Que é a junção dos dedos com o resto da mão. Porque isso aqui vai se tornar uma pedra. Pode-se dizer, se você treinar de forma adequada, você vai transformar seu soco numa marreta. Se você pegar todos esses princípios que eu acabei de falar, incluindo o calejamento desses nós, o seu soco vai se tornar uma marreta, né? E assim, aqui eu estou fazendo na grama, né?
mas o ideal mesmo, né, o treinamento que eu tive há muitos anos atrás, lá quando eu iniciei no Kung Fu, a academia que a gente treinava, o chão, a gente tinha duas áreas de treino, né? Tinha a parte que a gente treinava o Sai Jiao, né, que é a parte de quedas. Então lá tinha tatame e tinha outra parte que a gente treinava o Kung Fu, a parte de luta em pé mesmo, né? E lá o chão era de tacos, era uma beleza para treinar essa flexão de punho, exatamente por isso, né? Se treinava muito fazendo no chão duro, você caleja isso aqui de forma mais eficiente. É lógico, né, que tem que fazer de forma responsável, mas pra gente que treina há muitos anos e faz esse tipo de treinamento, perdão, a gente percebe uma diferença muito grande, né? E outro detalhe também é que ao fazer a flexão, você pode fazer de duas formas. Você pode fazer esperando algum tempo, por exemplo, para alunos iniciantes, né, a gente indica o quê? Que o aluno comece fazendo essa flexão de punho normal, contínua, né? Mas depois de algum tempinho de treino, que nem é um tempo tão longo assim, né, pode fazer outra forma também, que é a que eu faço hoje. Eu faço a flexão de punho, porém, ó, eu vou contar 10 segundos em cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 10 embaixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Por que eu faço assim? Além de eu estar aumentando a minha força, eu também vou estar melhorando a minha resistência à própria dor, não só apenas dos músculos, né, no tempo de duração, mas também a dor, né? Que depois de um tempo você passa a acostumar com essa dor, aí você vai aumentando aos poucos, você vai ver a diferença, ok? Então por hoje é isso, espero que tenham gostado, né? Qualquer dúvida, coloca suas dúvidas no comentário, digita suas dúvidas no comentário. No mais é isso. Mais uma vez eu peço que vocês curtam o vídeo, compartilhem e se inscrevam no canal, e até a próxima.